Olá, querida aluna, querido aluno, bem-vinda, bem-vindo ao Metáfora Jur. Eu sou a professora Thailise, com esse nome, meu tão diferente que a minha mãe deu, fica fácil você achar meu currículo na plataforma Lattes e também me seguir nas redes sociais, se você quiser. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de leis temporárias e prazos penais, como funcionam as leis temporárias e excepcionais e aprender um pouquinho como que a gente conta os prazos em matéria penal, ok? Então, conteúdo programático, lei de vigências temporária e prazos penais. Vamos começar pelas leis temporárias. O artigo 3º do Código Penal é que vai trazer essa regulamentação, dizendo o seguinte para nós: a lei temporária ou excepcional, embora decorrido o prazo de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que o legislador penal está me dizendo? Ele está me dizendo: toda lei temporária é ultraativa, porque tudo aquilo que aconteceu durante a vigência desta lei vai ser alcançado por esta lei, se estiver dentro da sua previsão, é óbvio. Então, se isso acontecer, ainda que a lei cesse, o fato cesse, ela vai continuar exercendo efeitos sobre atos e fatos acontecidos durante a sua vigência, mesmo que ela tenha perdido vigência, ela é necessariamente ultraativa. Então, nós temos dois tipos de lei excepcional. Nós temos a lei que é excepcional aí mesmo, né? Lei temporária excepcional, porque ela vigora durante períodos anormais. E temos a lei temporária, que é feita para vigorar num determinado período de tempo. Ela tem na sua própria previsão a data de cessação da sua vigência. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Obviamente, por conta disso, o próprio nome já diz, temporária. Elas são autorrevogáveis. Vamos ver como isso se desenha numa linha do tempo. Vou pedir uma tela branca aqui para a gente poder estabelecer quando a lei for temporária ou excepcional, quando que você tem a possibilidade de ainda colocar essa lei fazendo efeitos como ultraatividade. Vou estabelecer as minhas linhas do tempo e vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho uma lei aqui, vamos ver o primeiro tipo, que é a lei excepcional. A lei excepcional, ela funciona durante um estado. Há uma decretação de estado de calamidade, de estado de guerra, de estado de emergência, estados excepcionais, estados de exceção que destoam da legalidade comum, da legalidade usual. E aí, o que acontece? O poder público decretou um estado de calamidade, né? E falou assim: durante a vigência do estado de calamidade, vigora esse tipo de previsão penal. Então, durante a vigência de estado de calamidade, por ausência aí, né, total de recursos naturais, cria-se uma tipificação penal de desperdício, digamos assim, desperdício de água. Enquanto durar aquele estado, né, que não há água de jeito nenhum, eu crio uma tipificação penal para o desperdício. Como funciona a lei excepcional? Ela funciona durante um estado excepcional. Esse estado é decretado pelo poder público. Enquanto durar o período de calamidade, a lei excepcional está exercendo efeitos. Qualquer ato praticado aqui nesse período vai ser alcançado pela lei excepcional, porque ela previu efeitos durante um estado, por exemplo, o estado de calamidade, ok? Quando que essa lei deixa de exercer efeitos? O dia que acabar o estado de calamidade, o poder público revoga a decretação do estado de calamidade, automaticamente a lei excepcional passa a ser revogada. Ela perde efeitos aqui nesse momento em que acabar o estado de calamidade. Só que os crimes cometidos durante a vigência dessa lei, né? Então nós temos aí algum crime que for cometido durante a vigência dessa lei. Foi praticado um ato aqui. O que vai acontecer? Se essa pessoa, né, for processada aqui, obviamente, essa lei ela vai avançar no tempo. E aí é sob os efeitos dessa lei que essa pessoa vai ser processada, que ela vai ser julgada, que ela vai ser condenada. Então, ainda que ela venha a ser perseguida criminalmente após a cessação do estado de calamidade e a revogação da lei excepcional, não é nenhuma lei que estiver aqui que vai alcançar. Então, não tem essa de aplica-se a lei mais benéfica, a lei que vier depois, nada disso. Mesmo que a sentença seja prolatada lá na frente, o que vai alcançar a conduta dessa pessoa é a lei
excepcional, porque o ato foi, né, o fato aconteceu e o ato foi praticado durante a vigência da lei. É por isso que a gente fala que a lei excepcional é necessariamente ultraativa, porque ela joga para frente os seus efeitos no tempo. Ainda que um dia ela tenha cessado a sua vigência, né, parou a sua vigência aqui, como nós falamos, mesmo depois que ela tenha sido revogada, ela continua exercendo efeitos sobre fatos acontecidos durante a sua vigência. Por isso ela é ultraativa. O que acontece com a lei temporária, né? A lei temporária é um outro tipo, né, de temporária, além da excepcional, mas aí ela tem data para acabar. Quando o legislador faz a previsão da lei temporária, ela fala: essa lei exercerá efeitos, por exemplo, até o dia 31 de dezembro de 2017. A própria lei menciona o dia em que a sua vigência temporal irá acabar. Ela se coloca um prazo, uma data, né? Um dia, um termo final para que ela passe de, né, para que ela deixe de exercer efeitos penais no mundo. Tendo ela data para acabar, nós vamos chamar essa lei de temporária. Se ela for durante um estado, nós vamos chamar ela de excepcional, ok? E aí, a lei temporária também funciona igualzinho à excepcional. Qualquer ato cometido durante a vigência da lei, ou seja, tudo que for feito até o dia 31 de dezembro de 2017, vai ser alcançado pela lei temporária. E aí, mesmo que essa pessoa, ela, né, então alguém cometeu um fato aqui, mesmo que ela seja processada criminalmente aqui, a lei joga seus efeitos lá para frente. Então, ainda que a sentença venha a acontecer só lá na frente, não adianta falar que acabou a lei temporária, aqui tem lei mais benéfica nesse período, não adianta. O fato foi praticado durante a vigência da lei temporária, ela vai jogar os seus efeitos no tempo, mesmo para fatos processados e julgados depois, desde que eles tenham acontecido, ocorrido durante a sua vigência temporal. Essa é a diferença. As duas, portanto, são ultraativas, né? Jogam seus efeitos para frente no tempo. E as duas são autorrevogáveis, porque elas têm um dia aqui para terminar. Elas mesmas se revogam sem a necessidade de que venha uma outra lei posterior para fazer essa derrogação, para tirar essa lei do ordenamento jurídico, ok? Então, a lei temporária, ela sempre vai ter essas duas características, ultraativa e autorrevogadora. Quais são os pontos polêmicos que a gente pode ver em relação a essas leis? São dois apenas. O primeiro são as hipóteses de retroatividade da lei posterior. Então, quando a lei posterior for mais benéfica, como eu falei, vier uma lei mais benéfica, ela vai revogar a lei temporária? Porque a gente sabe que a regra geral em direito penal é assim, eu sempre aplico a lei mais benéfica. Eu tenho uma lei A e uma lei B, né? Qual vai ser aquela que vai alcançar o sujeito? Sempre a lei mais benéfica. Se a mais nova, a B, for mais benéfica, é ela que alcança o fato. Se a anterior, a A, for a mais benéfica, é ela que vigora sobre o fato. Ok, mas nós falamos que no caso de leis temporárias, um fato cometido durante a vigência da lei temporária, ele é regulamentado por ela. Não importa se uma lei mais benéfica vier depois. A única exceção a isso é quando a lei posterior falar claramente que ela se aplica sobre os fatos ocorridos durante a vigência da lei temporária. A lei benéfica, ela tem que fazer expressa menção ao período anormal ou o tempo de vigência. Por que nós estamos falando período anormal e tempo de vigência, usando essas duas expressões? Período anormal para a lei excepcional, tempo de vigência para a lei temporária. Tanto a excepcional quanto a temporária, né? Se vier uma lei mais benéfica depois, o que vai acontecer? Só vai alcançar as condutas cometidas durante a vigência da lei temporária, da lei excepcional, se a lei posterior, essa daqui mais novinha, mais benéfica, ela tem que fazer expressa menção e dizer com todas as letras, eu alcanço os fatos cometidos nesse período. Senão, a regra geral é a ultratividade da lei temporária e da lei excepcional, ok?
O segundo ponto polêmico aqui é sobre alteração de complemento de norma penal em branco. Vamos lembrar o que é norma penal em branco. Para isso, eu vou pedir uma tela branca. Cuidado para não confundir a norma penal em branco com o tipo penal aberto, tá bem? Então, vamos lá. O que é norma penal em branco? Vamos lembrar disso. É quando um tipo penal, ele tem lá entre as suas elementares objetivas do tipo algum termo, alguma palavrinha que remete a uma outra legislação, uma outra norma. Então, nós temos o tipo penal. O tipo é composto por verbo, núcleo do tipo, mais elementares objetivas do tipo. E aqui dentro do verbo, a gente vai colocar a elementar subjetiva, tá? Aqui dentro do verbo, a gente vai colocar o dolo ou a culpa. Então, vamos colocar aqui a elementar subjetiva. Essas elementares objetivas são todas aquelas palavrinhas que compõem o tipo penal, né? Então, vai ter aqui, né? Alguém, coisa, alheia, móvel, né? Violência, grave ameaça, fraude, meio fraudulento, qualquer outra palavra que compõe o tipo penal, além do verbo, nós chamamos de elementares objetivas do tipo. Algumas vezes, essa palavra aqui, ela vai precisar remeter a uma legislação fora do tipo penal. Por exemplo, né? Quando eu tenho a palavra menor, né? Quando eu tenho a palavra idoso, né? Quando eu tenho a palavra droga, né? Toda vez que uma dessas palavrinhas vem integrar o tipo penal como elementar objetiva do tipo, eu vou precisar recorrer a uma outra norma dentro do ordenamento jurídico, e não necessariamente é penal, que vai me trazer o significado disso. Como que eu sei quem é menor, né? Como que eu vou saber quem é menor? Como eu vou saber quem é idoso? Eu tenho que ir para a legislação extravagante e, às vezes, para a legislação cível, né? Por exemplo, para eu saber critérios de capacidade, né, lá no cível, eu vou recorrer ao Código Civil. Para eu saber o que é menor, o que é idoso, eu recorro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu recorro ao Estatuto do Idoso, subsidiariamente ao Código Civil. Então, essas outras leis, elas vão me trazer aqui juridicamente o conteúdo dessas palavras, o que elas significam. Porque no direito, para eu saber o significado de palavras, né, juridicamente, a minha última alternativa é o dicionário. Então, cuidado, hermenêutica gramatical, interpretação gramatical, que é aquela que você vai ao dicionário para consultar o significado das palavras, ela é auxiliar, ela nunca é principal. A principal hermenêutica, ela sempre é hermenêutica integradora do ordenamento. Então, eu vou primeiro a outros dispositivos legais, eu vou para outras normas para entender qual é o conteúdo que está aqui, né, no direito penal. O que essas palavrinhas significam juridicamente, não simplesmente em língua portuguesa, né? Então, eu vou aqui nessas outras leis para saber quem é menor, quem é idoso, e a partir disso eu integro esses complementos, né, para esses conteúdos da norma penal, para essas elementares objetivas do tipo. Outra hipótese de norma penal em branco, né, é quando, ao invés de remeter a outra lei, né, a complementação do seu conteúdo, é quando ela remete a uma outra norma que não seja lei. Por exemplo, a lei de drogas, ela vai trabalhar com a expressão droga. E o que é droga? Para saber o que é droga, eu tenho que recorrer a uma portaria que é editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É a Anvisa que edita uma portaria com uma listinha, né? Um rol de todas as substâncias que são consideradas droga aqui no Brasil. Então, para eu saber se alguém está fazendo tráfico ilícito de drogas, eu preciso saber se aquela substância traficada ela é uma daquelas que constam na lista da portaria da Anvisa. Então, como que eu sei o significado
de droga? Não sou eu que decido, não é o advogado, não é o promotor, não é o juiz, não é sequer o perito. O perito só vai constatar se aquela substância encontrada com o sujeito ativo tem a substância química prevista na portaria da Anvisa como ilícita, como proibida, ilegal, que pra gente é droga, lá na portaria e lá na lei de drogas. Então, a lei, né, de norma penal em branco, ela tem duas estratégias. Ela pode ser complementada por leis, ou ela pode ser complementada por outras espécies de norma jurídica que não sejam propriamente lei. Isso vai ser a norma penal em branco. Cuidado com o tipo penal aberto, porque o tipo penal aberto é aquele que estabelece algum critério que precisa da complementação dos princípios gerais do direito e da adequação social. Se você tiver palavras axiológicas, valores, questões morais ali, né? Então, você tinha ali a ideia de, por exemplo, mulher honesta, você tinha antigamente um código penal bastante machista. O que é uma mulher honesta? Você precisa recorrer aos valores sociais, adequação social e os princípios gerais do direito. Isso é um tipo penal aberto, é quando a elementar objetiva do tipo, ela permite uma amplitude de significação que tem que ser integrada por valores sociais. Norma penal em branco, não. E a norma penal, tipo penal aberto, ele tem bastante insegurança jurídica, é bem delicado esse tema. Mas como nós estamos tratando de norma penal em branco, a gente sabe que é bem legalista a nossa amarração jurídica. Tem que ir para outra lei que me diz o que é idoso, eu tenho que ir para uma portaria que me diz o que é droga. E aí assim eu vou saber o que é norma penal em branco, ok? No caso da norma penal em branco, né, o que vai acontecer? Quando for alterado o complemento da norma penal, então, o que acontece? Foi revogado, foi alterada aquela lei que me dizia o que era idoso, né? Qual a idade, né, para ser idoso? É maior de 60? É maior de 65? É maior de 70? Ou foi alterada a portaria da Anvisa. Então, foi incluída uma substância ali, ou foi tirada uma substância que não é mais considerada droga. Quando for alterado o complemento da norma penal em branco, se o complemento da norma penal em branco também for lei, a revogação retroagirá em benefício do agente, mesmo para leis temporárias. Então, vamos lá. Tem uma lei temporária, certo? Sabemos que a leizinha temporária, ela exerce efeito sobre todos os atos praticados durante a sua vigência. Só que essa lei temporária, além de temporária, também era uma norma penal em branco. Ela também exigia uma complementação. Tá bom. Aí ela precisava aqui de uma complementação. E este complemento, né, essa norma que complementa foi revogada ou foi alterada. Se essa alteração de complemento ela for benéfica ao agente, se melhorar a situação da pessoa que está sendo processada, que estiver condenada, a alteração desse complemento retroage e exerce efeitos mesmo sobre o tempo de vigência da norma temporária, da lei penal temporária. Porém, se esse complemento não for lei, pessoal, então aqui é se for lei. Nós vimos o caso da palavra idoso. E se for aquela portaria da Anvisa, que não é lei, for um outro tipo de norma que complementa, uma portaria. Quando for complemento, ato normativo infralegal, portaria, a sua supressão repercutirá somente sobre a conduta quando a norma complementar não tiver sido editada em uma situação temporária ou excepcional. Isso quer dizer, se for uma portaria, se for algo que não for lei, um ato normativo infralegal, não volta para exercer efeito sobre a lei temporária. Funciona a lei temporária, a lei excepcional e o complemento que vigia na época da lei temporária, mesmo se vier aqui depois alguma coisa mais benéfica ao agente. Então, só retroage o complemento da norma penal em branco, se for temporária, se ele for mais benéfico e se ele for lei. Se não for lei, não importa se é mais benéfico, porque não vai retroagir ao tempo de vigência da norma temporária, ok? Agora nós vamos falar de
contagem dos prazos penais, tá? O artigo 10 do Código Penal, ele traz a regra de contagem de prazo penal. Ele vai dizer o seguinte para nós: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, para a gente contar prazo penal, você pega um calendário comum e vai usar esse calendário para fazer as contas, né, penais. Geralmente não precisa de calendário, a gente faz isso aí, né, como vamos fazer aqui, a gente faz isso porque conhecemos o calendário, sabemos quais são os meses do ano e sabemos aí quais tem 30 e quais tem 31 dias e quais não tem, ok? Então, nós vamos contar dessa maneira. E aí, só tem que tomar cuidado nos anos bissextos, mês de fevereiro, por causa da contagem de dias, mas jamais por causa da contagem de meses. Por que que isso acontece? Porque para direito penal, para contar prazo penal, a gente conta mês inteiro, a gente não conta os dias do mês. Então, não importa se o mês tem 30 dias, 28, 31 dias. Eu conto 10 meses, né? Eu vou contar os meses cheios. Não vai me importar se aqui um teve 30 dias, outro teve 31, outro teve 28. Eu conto 10 meses, a partir de janeiro eu conto janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ponto. 10 meses de janeiro até outubro. Então, não importa se janeiro teve 31 dias e fevereiro não. Eu conto meses do calendário comum, sem ficar contando dias. Se a sentença computar meses. Mas se a sentença, além de meses, por exemplo, tiver dias, aí eu conto dias. Mas se ela fizer menção a meses, não vai me importar quantos dias houve em cada mês. É assim que se regula prazos penais. E os anos eu também conto cheios, obviamente. 2017, 2018, 2019, não vou querer saber quantos dias teve naquele ano exatamente. Eu conto anos cheios. E aí você não conta de jeito nenhum horas e minutos. Isso está totalmente fora dos prazos penais. Então, eu não quero saber se foi no dia 1º de janeiro às 17 horas e 0 minutos. O prazo vai até o outro dia, 1º de janeiro às 17 horas e 0 minutos? Não, vai até o outro dia, 1º de janeiro inteiro. Qualquer horário do dia 1º de janeiro ainda estou dentro do prazo, ok? Se a gente for pensar, janeiro, um prazo cheio até o outro janeiro. Só que tem que tomar muito cuidado, tá? Porque em prazo penal, você inclui o dia do começo, tá? Inclui o dia do começo do prazo no cômputo, que é exatamente o oposto do que acontece em prazo processual, pessoal. Então, no processo penal, você exclui o dia do começo. E quando você exclui ou inclui dia do começo, o que vai acontecer? Você ou inclui um ou inclui outro. Tá? Então, se o prazo penal está falando para mim o seguinte, né? Eu tenho um prazo começa no dia aqui 1 e termina no dia 12, ok? O prazo penal inclui o dia do começo. Isso significa que eu estou contando aqui o dia 1 na hora de contar o meu prazo. Se eu incluo o dia do começo, eu não posso incluir o dia do fim. Então, se eu estou falando assim, que o prazo deveria terminar em 12 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teoricamente, o prazo terminaria no dia 12. Mas se eu incluo o dia do começo, eu excluo o dia do fim. Ou eu incluo do começo, ou eu incluo do fim. Prazo jurídico, eu não incluo os dois dias, tanto do começo quanto do fim. E aí, se o legislador penal falou para mim que ele escolheu incluir o do começo, significa que ele excluiu o dia do fim. Então, um prazo que começa no dia 1 e é de 12 dias, ele vai acabar no dia 11, ok? E não no dia 12. Por que isso? Porque, gente, prazo penal, geralmente eu estou me referindo a cumprimento de pena, a prazo de pena. Então, não é mais benéfico para o condenado, indúbio pro réu, eu tirar o dia do fim? Eu começo a contar pelo dia do começo, mas em vez do prazo acabar no dia 12, a pessoa ser solta só no dia 12, a pessoa será solta no dia 11, porque eu excluo o dia do fim.
Já o prazo processual é o oposto, porque é isso que efetiva a garantia. Eu tiro o dia do começo por quê? Porque o advogado é notificado, o Ministério Público é notificado para proceder, e aí você está ali, interpelado ali por uma publicação. Ai, meu Deus, né? Juiz despachou, juiz sentenciou, eu preciso aí tomar as minhas providências. Só que aí, no prazo processual, é o contrário. Eu não incluo o dia do começo, o dia 1, por quê? Porque a parte é pega de surpresa. Publicou ali, eu tenho até o outro dia para começar a fazer minhas coisas e começar a contar o prazo. Então, no prazo processual, eu não conto o dia do começo, que é justamente para beneficiar as partes. O prazo começa a contar no dia 2. Então, se eu tinha 12 dias e ia começar a contar no dia 1, não, eu conto o dia 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Será lá no dia 13 que meu prazo vai terminar. E aí, em prazo processual, eu incluo o dia do fim. Ok? Prazo penal, eu incluo do começo e excluo do fim. Prazo processual, eu excluo o dia do começo e incluo o dia do fim. Tá? Então, contagem de mês e ano, cuidado aí que eles não compreendem número determinado de dias. Eu vou pedir uma tela branca, vamos usar as expressões em latim. Então, quando a gente fala dia do começo, nós usamos assim, ó, para ficar bonitinho na sua petição, você fala dies a quo, tá? E para falar em dia do fim, a gente fala dias ad quem. Ok? Então, esse aqui é o dia do começo e esse aqui é o dia do fim. Nós estamos falando em prazos penais. Então, nossa aula não é de processo hoje, é uma aula de direito penal material. Então, vamos trabalhar com prazo penal. O prazo penal, ele inclui qual mesmo? Ele inclui o dia do começo. Então, prazo penal, ele inclui o dia do começo e ele exclui o dia do fim para beneficiar o acusado. Então, vamos trabalhar com alguns exercícios para a gente fazer uma continha. Você sabe que pensou que fazer direito ia te livrar da matemática e você viu que estava enganada, que estava enganado. Não nos livra da matemática. Também é sofrido para mim, vamos fazer esse esforço juntos, tá? Então, vamos supor aí, que o João, vamos fazer alguns para treinarmos juntos. João, ele foi condenado aí, a sentença condenatória condenou ele aqui, ó, a 5 anos, 6 meses, e 20 dias, de cumprimento de pena. E essa sentença saiu, vamos lá, no dia 12 de março de 2017, ok? Vamos saber como é que a gente vai fazer o cálculo dessa pena. Quando é que esse João deixa de cumprir pena? Então, vai lá, são 5 anos, 6 meses e 20 dias. Nós contamos primeiro o ano. Então, nós estamos aqui, 2017, vamos somar mais 5 anos. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, vamos dizer que é em 2022 que esse sujeito vai deixar aqui o cárcere, que ele vai ter cumprido a sua pena. 6 meses, Então, comecei em março ali, abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro. Então, ele vai lá para setembro, ok? Seria mês de setembro, ano de 2022. Só que eu tenho que somar aqui 20 dias a partir do dia 12. Então, dia 12, isso ficaria 12 mais 20 dias aqui,
em setembro. Tá? Então, esse cara, ele tinha que terminar aqui no mês 7 de 2022, que é o mês de setembro, só que do dia 12 de março, né, era um mês mais 20 dias. Né? Então, como é que vai ficar o prazo dele? De 5 anos, 6 meses e 20 dias. O dia 12 de março aqui, se eu somar 20 dias, vai aparecer o que para mim? Já não vai mais ser março, né? Eu vou 12 de março, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º de abril. Então, no dia 1º de abril é que começaria a contar os meus dias aqui, né? Então, dia 1º de abril. E a partir do dia 1º de abril é que eu contaria aqui os outros meses. Então, se esse sujeito aqui, né, dia 3, 6 meses, ele estaria aqui no mês 7, né, 2022, como que eu faria? Eu teria que colocar mais um dia para postergar esse prazo e dizer que esse prazo termina, né, não pode, então, 12 dias aí, eu não posso dizer, termina no dia, no próprio, tem que ser no dia subsequente, então, não poderia dizer que é no dia 12, né, de setembro, eu teria que pôr mais 20 dias. O mês de setembro tem 31 dias? Vamos lá. Você conhece o truque aqui da mão, né? Você vai contando esses morrinhos da mão para saber quais meses do ano tem 31 dias. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro é um mês que tem 31 dias. Então, o meu prazo, ele, né, se ele contasse aqui, ó, dia 12 de setembro de 2022, eu não estou contando os 20 dias. Como que eu tenho que fazer? Nós vamos contar mais 20 dias aqui sobre o dia 12. Dia 12 vai parar quando? Vai parar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º de outubro. Então, o meu prazo acaba dia 1º de outubro de 2022. Né? Só que, o que acontece? Exclui-se o dia do fim no prazo penal. Portanto, quando que essa pessoa tem que ser solta, o João? Vamos estabelecer aqui o fim do cumprimento de pena para o João. Eu tiro o dia do fim, que é o dia 1º de abril. O João vai ser solto no dia 31 de setembro de 2022. Tá? Ficou confuso? Eu vou pedir mais uma tela branca, vamos fazer juntos esse exercício, vamos ver se agora você consegue fazer comigo, né? Para a gente fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui em que a Maria, né? Ela foi condenada, aqui, então vamos lá. Ela foi condenada a 3 anos, 7 meses e 11 dias de cárcere aqui. E ela foi condenada no dia 8 de 7 de 2012. Né? Vamos ver quando que ela terminaria de cumprir a sua sentença. Então, vamos lá. 3 anos, 7 meses e 11 dias. 3 anos, né? 12, 13, 14, 15. É em 2015 que ela vai ser solta. Será que é mesmo? Foi o mês 7 mais 7 meses. Então, mês 7 aí, né? Estamos falando de julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro. Virou o ano. Então, por causa dos meses, eu vou para o mês 2 de 2016. Pulei aí, né? Porque eu chego aqui em fevereiro de 2016, quando eu somo 7 de 12 com mais 7 meses. Né? Eu vou parar lá no mês 2 de 2016, né? 3 anos e 7 meses. Ok. E os dias? É o dia 8 mais 11 dias. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia 19 de 2 de 2016, acaba o prazo de pena aí para a Maria. Só que em prazo penal, o que a gente faz? A gente exclui o dia do fim. Então, quando que a Maria vai ser solta? Feliz da vida, no dia 18 de 2 de 2019.
2016. Vai ser solta? Não. Foi solta, bom para ela, né? Porque já passou 2016. A gente conta dessa maneira, né? Vou pedir mais uma tela branca que a gente faz mais um exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor aqui, então, que o José, né? Ele foi condenado aqui, numa sentença condenatória, a 6 anos, certo? 2 meses e 14 dias de cárcere. E essa sentença saiu aqui no dia 8 de novembro de 2016. Vamos contar o prazo para o José. 6 anos, 16. Vamos lá. Tô contando na mão mesmo, que eu quero que você faça assim, ou olhando o calendário, né? Como você achar melhor. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É em 2022, teoricamente, que ele vai sair. Vamos ver se é mesmo, tá? Novembro, né? Mais 2 meses, dezembro, janeiro. Ixi, não vai dar, né? Nós vamos aqui para o mês 1 de 2023. Né? Porque foi parar lá em janeiro, tem que acrescentar o ano de 2023. São 8 dias aqui, mais 14. A sentença foi no dia 8, 14 dias. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dia 22 de 1 de 2023 é que o José vai ser solto. Só que o que acontece aqui? Não se computa o dia do fim em prazo penal. Então, que dia que o José deve ser solto, né? Ele vai ser solto no dia 21 de janeiro de 2023. Então, cuidado na contagem dos prazos penais, né? A gente sempre faz dessa maneira. Cuidado, conta primeiro o ano, vai somando os meses e, por fim, coloca os dias. Cuidado com essa pegadinha. Sempre exclui o dias a có e a gente só conta dias ad. A gente inclui, desculpe, o dias a có, inclui o dia do começo, tá? E a gente exclui o dia do fim, tá? Então, a gente exclui o dias ad quem em matéria penal. Exclui. Não pode contar de jeito nenhum. Cuidado para isso não ser pegadinha em provas, concursos, exame de ordem e conte direitinho. Por que eu estou contando na mão com você? Porque você sabe que às vezes diante de uma prova você não vai ter um calendário na mão. Então conte nos dedinhos mesmo, não tenha vergonha. Eu não tenho, que eu sou péssima em matemática. A gente conta na mão, conta nos dedos, faz aquele truque da avó dos morrinhos da mão para saber exatamente quais meses do ano tem 31 dias e assim você está salvo e vai conseguir contar prazo penal de qualquer maneira. Bom, essa é a bibliografia da aula de hoje. Eu sempre recomendo a leitura da doutrina. Espero que você tenha entendido. Por favor, faça vários exercícios de contagem de prazo penal. Veja se você está acertando, se tem alguma dúvida, porque essa matéria é um pouquinho chatinha, porque envolve contas, então a gente precisa treinar para ficar afiado. Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido. Obrigada pela companhia e até a próxima.